Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rogério Akit Dezen, eu sou professor e historiador. Desde 2010 eu trabalho no departamento de português da Universidade de Osaka, lecionando cultura e história do Brasil. Minha área de pesquisa, desde a década de 90, é imigração japonesa e, recentemente, história contemporânea do Japão. Eu tenho livros e artigos publicados sobre o tema e hoje, nessa comunicação breve, eu gostaria de apresentar e discutir, a partir da iconografia, dois dos conflitos mais importantes da história contemporânea e, até certo ponto, muito pouco explorados e debatidos fora do âmbito militar. Estes conflitos são a Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 95, e a Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905. Esses choques entre o Japão, que se modernizava, e as nações próximas, fazem parte do que eu denomino ciclo das três guerras. São elas, a Guerra Sino-Japonesa, a Guerra Russo-Japonesa e a Guerra dos 15 Anos, de 1931 a 1945, que geralmente é chamada de Guerra do Pacífico, a partir de Pearl Harbor. Aqui no Japão se conta a partir do ano de 1931, a historiografia japonesa conta a partir de 1931, também chamada de Segunda Guerra Sino-Japonesa. Sim? Esses conflitos eles estão inseridos historicamente em um momento de consolidação de uma identidade japonesa, associada ao nacionalismo, que na sua origem vai ter uma denominação de Kokutai, e que a partir das vitórias do Japão acabaram por criar condições imagéticas e ideológicas para reforçar um sentimento militarista e também pavimentar o caminho para a consolidação dos militares no poder 2 décadas depois, no início do período Showa. Primeiro, a Guerra Sino-Japonesa, nas palavras do intelectual japonês Yukichi Fukuzawa, eu vou falar um pouquinho dele ao longo da minha apresentação, seria uma guerra entre a civilização, representada pelo Japão, e a barbárie, representada pela China. Ou um diplomata alemão na época também definiu essa guerra como uma guerra entre amarelos no fim do mundo. Sim, então, pelas duas definições, tanto do Fukuzawa e o Kichi, a definição japonesa e a definição de um diplomata alemão do Ocidente, nós vemos aqui as diferentes visões sobre esses dois importantes conflitos. Esse momento nós temos uma grande mudança, um turning point do Japão, dos japoneses, sob a perspectiva do que nós denominamos mundo, ou seja, Europa e Estados Unidos, no início do século XX, ou seja, um momento de uma transformação no olhar sobre o Japão também. O conflito entre o gigante russo e o diminuto Japão, apesar de sua grande importância histórica, como eu já disse, considerado, por exemplo, como o primeiro conflito moderno, a Guerra Russo-Japonesa, ou em japonês Nichiro Senso, a guerra entre o Sol e o Orvalho, ela também é considerada como a última guerra do século XIX, e a primeira guerra do século XX. Sim, é uma definição, acho histórica, bem interessante. Até recentemente, existiam pouquíssimos trabalhos acadêmicos em língua não japonesa analisando esse conflito sob perspectivas não militares. Provavelmente esse desinteresse pode ser explicado de forma até certo ponto simplista, a partir da afirmação de que as guerras posteriores, os conflitos posteriores à guerra russo-japonesa, acabaram por eclipsar esse conflito, ou seja, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra com a China, elas acabaram por eclipsar esses dois conflitos que eu vou comentar aqui hoje com vocês. Meu objetivo principal aqui é fazer uma breve introdução desses dois conflitos, não sobre as características militares, não, isso já está muito bem estudado, a partir de um eixo, e esse eixo seria
a ideia de deixar a Ásia para trás, em japonês Datsuaron, né? Que foi o título de um editorial até certo ponto, para muitos, anônimo, mas que provavelmente foi escrito por Yukichi Fukuzawa e foi publicado no jornal Jiji Shinpo, em Tóquio, né, no dia 16 de março de 1885. E na época em que ele foi publicado, o editorial passou praticamente desapercebido, né, e ele só vai ser discutido e se tornar uma referência em termos de debate após a derrota japonesa na Segunda Guerra. Sim? Então, a partir desse contexto, eu gostaria de discutir como as populares estilogravuras ou litogravuras, né, Nishikie, e o nascente fotojornalismo no Japão construíram um imaginário heróico, eufórico e, até certo ponto, inicialmente militarista, cativando principalmente as crianças e os jovens, que, ao serem colocados, né, de frente ao que se denomina na época Novo Japão, um Japão em ascensão, acabou por desviar o olhar desse público para os problemas sociais, né, advindos do alto custo dessas aventuras no exterior, principalmente a guerra russo-japonesa. Então, no final da apresentação, do meio para o final, eu vou apresentar aqui algumas imagens, né, e vou comentá-las dentro desse contexto. Então, o título é Sayonara Ásia, as guerras sino-japonesa e russo-japonesa em imagens, ok? Então, vamos lá. É sempre importante contextualizar, né, o período aqui que será explorado. Então eu coloquei essa citação aqui para mostrar a importância desse período aqui que vai de 1895 a 1905. Né? Os anos de 1895 são um momento de ajuste de foco da maneira como o governo japonês, após a, entre aspas, inacabada Revolução Meiji, passou a usar os instrumentos da modernidade. Eu coloco aqui inacabada entre aspas, citando o historiador Norman, né, o trabalho dele, porque ele considera, e eu também considero, a Revolução Meiji como inacabada. Primeiro, ela vai ser feita por uma elite, né, a transição, o fim do shogunato e a restauração do imperador é feita por uma elite, né, de origem samuraica do sul do Japão. São clãs do sul do Japão, né? Satsuma, Shochu e Tosa, que praticamente vão liderar esse processo e vão liderar todo o processo de reengenharia social durante a Era Meiji, ou ao menos nos primeiros 30 anos, né, da Era Meiji. Então, basicamente, ela é considerada inacabada primeiro porque foi feito por uma elite. Não há uma participação popular ou de uma burguesia, né, como nos moldes europeus. Essa reengenharia social vai atingir boa parte da sociedade, mas ela vai muito mais se adaptar aos acontecimentos ao longo da Era Meiji do que propriamente partir de uma radicalização. Então, por isso, ela, nesse contexto, eu e o Norman, né, consideramos ela de caráter inacabado. E os elementos que vão, né, praticamente dirigir essa revolução, essas mudanças, são baseadas em tecnologias de caráter industrial e militar de matriz europeia. E todo esse modelo, principalmente entre a década de 1860 e 1880, vai ser uma maneira, né, de se diferenciar da Europa e da própria Ásia. Ou seja, o Japão vai construir a partir desse contexto o próprio caminho, se distanciando para alguns e até outros se aproximando da Ásia, para outros se distanciando ou se aproximando da Europa. E a prática de toda essa reengenharia social, principalmente no caráter militar e industrial, vai ser uma maneira para se afirmar perante o outro asiático, né, China, e o outro europeu, a Rússia, inicialmente nesses dois conflitos. Desse modo ocorre, né, uma subversão da hierarquia geopolítica no Extremo Oriente nesse período. E ela vai abrir caminho para uma política após a guerra russo-japonesa, de anexações na Ásia, principalmente sob o pretexto de proteger os asiáticos do imperialismo europeu. Sim, é um contexto muito complexo da história do Japão e que as transformações ocorrem de uma maneira muito rápida, né? Principalmente a partir da década de 1890. A própria imagem do Japão vai mudar. Aquela imagem de um país, até certo ponto, né,
exótico, até certo ponto inofensivo, né? Um lugar muito mais afeito às curiosidades, né? A uma necessidade europeia de olhar o outro, né? E buscar no Japão aquilo que não existe mais na Europa, vai começar a desaparecer, principalmente na década de 1890. A imagem do Japão e dos japoneses está mudando e vai mudar em muitos aspectos no início do século, né, 20. E é interessante, né, que no contexto da historiografia, por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa é considerada a última guerra do século XIX e a primeira guerra do século XX, como eu já comentei. Então isso mostra essas mudanças, né, de uma maneira muito rápida. Então é o momento em que o Japão está encontrando o seu caminho dentro do contexto internacional. Ok? Vamos lá então. Aqui eu gostaria de falar um pouco do espírito da época, né? O Zeitgeist desse período no Japão. É muito comum na história japonesa, principalmente na história moderna, usarem slogans ou frases curtas para definirem um espírito, né? Isso chega de uma maneira muito clara nas cabeças, no espírito dos japoneses neste caso. Isso também funciona, né, como uma ótima propaganda. Então o Zeitgeist desse período, pré-guerras, se baseava basicamente em 3 elementos, né? Que em japonês, Shokusan Kogyo, né? Que quer dizer encorajar a industrialização, ou seja, a elite que faz essa revolução inacabada, tinha como um dos elementos, né, encorajar o processo de industrialização, sim, para o quê? Primeiro, né, se igualar ao Ocidente, se proteger do imperialismo, né, ocidental, não se tornar uma, entre aspas, China, né, não cair nessa questão. E isso era uma grande crítica que parte da elite Meiji fazia aos chineses. Vocês também devem se industrializar, vocês também devem se modernizar para fugir deste imperialismo, né? Então é um elemento que vai como se fosse quase um mantra, né? Encorajar essa industrialização. Vamos nos tornar o quê? Uma potência industrial. O outro elemento, o Kokugyohei, né? Em português, país rico, exército forte, simboliza outra questão. País rico, sim, desenvolvido industrialmente, nos moldes europeus. Sim, mas também com um exército forte. Primeiro para, entre aspas, a manutenção da sua autonomia política, a sua soberania. Essa era a maior preocupação, em parte, do governo Meiji. E os próximos passos vão o quê? Seguir os passos, né, da Europa, ou seja, um imperialismo. Então o Japão buscava, com essas duas questões, industrialização, enriquecer-se em termos tecnológicos e materiais e um exército forte, fazer frente à ameaça europeia nesse contexto. Claro que temos aí a manutenção das tradições, sim, a construção de uma comunidade imaginada, sim. Essa manutenção das tradições vai estar atrelada a uma invenção de tradições também. Ou seja, o Japão vai se modernizar, mantendo vários elementos tradicionais e criando outras tradições. Sim, tudo acontecendo ao mesmo tempo nesse período. E a outra questão aqui é o Toyo no Totoku no Seiyo Geijutsu. Sim, atenção para essas duas palavras, Toyo e Seiyo, né? Eu vou falar depois. Então, traduzindo para o português, seria moral oriental e tecnologia ocidental. Ou seja, se o Japão conseguir, né, se nós japoneses conseguirmos, entre aspas, adaptar essa tecnologia ocidental à nossa realidade, né, e desenvolvê-la, usando a moral, nossa moral oriental, aí caímos em vários elementos ligados ao que seria essa moral oriental. Pode ser o Bushido, né, essa questão do caminho, do samurai, pode ser o Yamato Damashi, o espírito japonês, pode ser o Kokutai. Temos vários elementos aí que conformam essa moral oriental, que pelos próprio governo e pelos que incutiu, né, na cabeça dos japoneses, era superior ao Ocidente. Sim? Isto
anos depois, já no século XX, foi abreviado para Wakon Yosai, espírito japonês, tecnologia ocidental. Ou seja, para muitos, no Japão, o segredo das vitórias sobre a China e sobre a própria Rússia seria a manutenção desse espírito japonês usando a tecnologia ocidental. Ou seja, os japoneses, essa coisa do espírito, né, Seishin, seria o elemento principal e o grande diferencial entre japoneses e russos, por exemplo. Essa coisa do espírito, né, que se fala Seishin, né, essa moral que os japoneses têm e que os russos não tinham. Sim? Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um dos principais intelectuais da era Meiji, Fukuzawa Yukichi, figura ímpar, dentro do contexto da época. Ele nasceu em Nakatsu, em Osaka, né? De uma família de origem samurai de baixa condição. No contexto pré-Revolução Meiji, ele seria mais um daqueles samurais de uma condição mais baixa que praticamente não teria nenhuma chance de galgar, né, em posições mais importantes dentro da sociedade, né, estratificada japonesa. Mas, pós-Revolução Meiji, ele foi um daqueles jovens que, sabendo disso e com uma série de ambições, agarrou, né, com mãos, com a mente, com o espírito, esse processo de mudança, sim, se tornando uma figura de referência para se compreender muitas coisas dentro desse processo de modernização que vão ocorrer principalmente nas primeiras 3 décadas, né, do período Meiji. Ele foi tradutor, autor, educador e editor. Então, assim, ele publicou muitas coisas, fez muitas traduções, principalmente do inglês, né, publicou muitos livros. Como educador, foi o fundador do que é hoje a Universidade de Keio, né, sempre tendo como premissa a ideia de que o Japão deveria se modernizar a partir desse conhecimento ocidental, sim, ou que chamamos de um processo de ocidentalização. Ele defendeu principalmente essa maneira, né, esse caminho para o Japão, principalmente até a década de 1880, principalmente nas décadas de 1860, final dos anos de 1860, 70 e 80, ele vai desenvolver teorias, vai publicar livros, né, objetivando explicar de uma forma até certo ponto didática para os japoneses que o processo de modernização era importante para o Japão se proteger do imperialismo europeu, se igualar ao Ocidente até certo ponto e até certo ponto ultrapassar o Ocidente nesse contexto. E entre as obras, uma das primeiras é Seiyo Jijo, Condições no Ocidente, uma obra bem didática, é uma explicação do que é o Ocidente, né? O que seria o Ocidente como Europa, né? Como se configura geopoliticamente, o que as pessoas pensam, quais as teorias. Por exemplo, ele é um dos primeiros a apresentar a teoria das raças, né, de Blumenbach para os japoneses, né? A questão do branco, do amarelo, até do vermelho, nessa hierarquia do negro, das raças, falar em darwinismo social de uma maneira bem didática, né? Mas a obra mais importante dele, talvez, seja esta aqui, né? Bumeiron no Gairyaku. Né? Esta obra, traduzida para o português, fica Linhas Gerais de uma Teoria Civilizatória, onde ele vai desenvolver o pensamento baseado na ideia de Bunmei Kaikan, ou seja, que o Japão deveria se ocidentalizar, adotar uma série de elementos, né? Sempre, claro, mantendo a essência japonesa, mas adotar uma série de elementos europeus para sobreviver ao imperialismo, sim, e para se equiparar com a Ásia. Ele também escrevia e dirigia um periódico chamado Jiji Shinpo em Tóquio, que se traduzimos seria Atualidades, que falava da situação dos acontecimentos no Japão nesse contexto, mas sempre a partir de certas influências do Ocidente. Ou seja, ele fazia uma propaganda de como essa modernidade influenciava, né, a maneira de ser e agir do Japão naquele contexto, ou dos japoneses. Né? Às vezes de maneira crítica, às vezes de maneira satírica,
às vezes de maneira direta. E é dentro desse periódico de Shinpo que será publicado um editorial muito importante para nós nessa apresentação. Esse editorial tinha como título Datsu Aron. Datsu Aron, ele foi publicado na edição do dia 16 de março de 1885. Ele foi publicado de forma anônima, mas a maioria dos historiadores concorda que provavelmente foi o Fukuzawa que escreveu esse editorial, e numa tradução básica de Datsu Aron, queria dizer deixar a Ásia, ou deixemos a Ásia. Na época, esse editorial teve pouquíssima repercussão, pouquíssimo eco, mas ele foi retomado após o fim da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na década de 1950, e houve uma releitura dentro do contexto posterior à publicação. Ou seja, a interpretação deste editorial foi feita com 80 anos, entre aspas, de atraso. E ele serviu em parte, e foi usado por alguns historiadores japoneses, para legitimar parte da derrota japonesa na Segunda Guerra e também para legitimar o imperialismo. Ou seja, o Japão vai deixar a Ásia e ele não mais faz parte da Ásia porque a Ásia é atrasada e o Japão está se modernizando. Basicamente isso. Mas na verdade o que Fukuzawa Yukichi queria dizer, primeiro, nós temos que pensar uma coisa. O próprio conceito de Ásia é um conceito alienígena, para os japoneses na década de 1860, 60, 70. Este é um conceito que foi adaptado do olhar europeu geopolítico à realidade japonesa dentro do que seria o Extremo Oriente. Então o Fukuzawa foi um dos primeiros a explicar esse conceito de Ásia ou Ádia, para os japoneses. Então não era um conceito claro nos décadas de 60, 70, no final do século XIX, que seria Ásia. Para nós, entre aspas, a concepção de Ásia é muito mais clara do que seria para os japoneses na época. Então, geralmente, os japoneses se viam inseridos em uma outra realidade que não se chamava Ásia, mas, na verdade, uma realidade a partir de uma cosmologia chinesa chamada Toyo e Seiyo. Basicamente, a cosmologia chinesa, adotada efetivamente desde o final do século XVI, início do século XVII, ou mais especificamente as primeiras publicações no século XVIII, associavam o mundo, a partir de uma cosmologia chinesa, tendo a China como centro, em duas partes, Toyo e Seiyo. O chamado Oceano do Leste e o chamado Oceano do Oeste. Então é muito interessante isto, que o Japão fazia parte desta realidade e não se usava efetivamente em nenhum momento essa palavra Ásia. A palavra Ásia era uma concepção estranha aos olhos de chineses, que seja coreanos, japoneses. Não se usava isso. Se usava a questão de Toyo. Então, o Japão fazia parte do que seria Toyo e a Europa fazia parte do que seria Seiyo. Esta era a concepção. E Toyo é uma acepção muito mais ligada à história, a afinidades regionais, culturais e a uma civilização, uma tradição. Esses conceitos. E Ásia, ou Ásia, seria um conceito depois que vai ser muito mais ligado a uma questão política. Sim? E é muito interessante que quando Fukuzawa Yukichi publicou o editorial, e ele fala, deixemos a Ásia, ele estava falando da Ásia, na verdade, a partir de uma concepção europeia. A Ásia, sob a perspectiva europeia, a Ásia geopolítica, tinha mais características negativas, ou seja, ela era pouco desenvolvida, tinha uma raça inferior, uma economia fraca. E o que, na verdade, Fukuzawa Yukichi quer falar é, deixemos a Ásia, essa Ásia, sob a perspectiva europeia, mas continuemos no Toyo. Sim? Continuemos fazendo parte do Toyo, ou seja, dessa esfera que tem uma longa história,
tem afinidades regionais, culturais, tradicionais. Então, existe uma questão de interpretação aqui, a partir dos anos 50, que vai distorcer um pouco a concepção original. E essa distorção vai ficar famosa com essa definição, Datsua Niyo, né? Que historiadores japoneses vão agregar essa Niyo, que seria o quê? Deixar a Ásia, Datsua, e entrar na Europa, Niyo. Né? Seria fazer parte da Europa. Então essa concepção vai se tornar muito recorrente, que o Japão desde o início queria, no seu processo de modernização, se livrar literalmente da Ásia e fazer parte de uma realidade da Europa, branca, desenvolvida. E na verdade a leitura não seria essa. Né? A leitura mais correta seria Datsua Zen Toyo, deixar a Ásia e permanecer em Toyo. Seria uma definição mais coerente com o contexto da época. Sim? Ou seja, o que Fukuzawa propôs foi: deixemos a Ásia, que representa sim, algo que não se desenvolveu mais, que parou no tempo, principalmente em termos de modernidade, e vamos nos manter no Toyo. E nesse contexto podemos também liderar ou trazer junto, sim, a China, a Coreia, sim, e essas nações poderem também, ou devem também, né, se modernizar. Ou seja, em nenhum momento o Fukuzawa Yukichi renega as raízes asiáticas, que eu digo aqui Toyo, sim, mas ele renega o atraso em termos de tecnologia e termos de modernidade. Sim, espero ter sido breve nessa explicação de um contexto um pouquinho mais complexo, né, de uma definição. Vamos lá. Outra figura importante desse contexto é Yamagata Yoritomo, né, que é considerado um dos pais do exército japonês. Junto com Omura Masuji e Yamada Akiyoshi, que estão citados aqui embaixo, ele vai ser praticamente o consolidador do que denominamos exército moderno. Ele tem uma origem muito parecida com a de Fukuzawa Yukichi. Né? Samurai de baixa condição, ele não teria praticamente chance nenhuma de galgar socialmente, intelectualmente, né? Na sociedade estratificada pré-Meiji do shogunato. Então, a Revolução Meiji foi um fator muito importante para que ele se tornasse uma figura proeminente, né, nesse contexto. Ele foi um dos que mais advogaram a formação de um exército moderno japonês. E ele é principalmente o responsável pela consolidação desse exército. Ou seja, a face do exército japonês tem muito a ver com a mentalidade, a maneira, né, como Yoritomo Yamagata desenvolveu e pôs em prática os seus projetos, em muitos aspectos, né, se aproximando do modelo alemão, prussiano, militar. Ele é uma figura importante, foi 2 vezes primeiro-ministro. Ele participou diretamente, ativamente, ou nos bastidores, né, da Guerra de Boshin, que foi praticamente o último conflito na transição entre o shogunato, o fim do Bakufu, né, e o início da Era Meiji. Ele foi um dos que participaram na repressão à rebelião de Satsuma. Pela primeira vez, o nascente exército japonês, né, que surge em 1873, basicamente, a partir da imposição do alistamento obrigatório e dos fins das milícias, né, ligadas aos clãs dos samurais, ou seja, a unificação de um único exército a partir de 1873, quando os jovens, a partir da idade de 21 anos, são obrigados a se alistar por um período de 2 a 3 anos. Claro, cada província, cada prefeitura tinha um número X de conscritos, né, que deveriam ser alistados. E nesse contexto, Yoritomo tem um papel muito importante. Sim? Então, dos 4 mais importantes conflitos do período Meiji, ele estava ligado aos 4. Sim? Por isso ele é chamado um dos pais do moderno exército imperial japonês. O idealizador do exército foi Omura Masuji, que eu coloquei aqui no rodapé, que foi assassinado, né, em 1869
principalmente por ter tido essa ideia de criar um exército de caráter nacional e moderno. Sim, isso vocês podem depois checar mais informações. Ele é uma figura importante porque ele é o pai desse exército imperial japonês, com características militares modernas que vão ser colocadas à prova em vários momentos. Primeiro contra os chineses, depois contra os russos. E esse modelo, que tem praticamente a feição de Yoritomo Yamagata, vai ser um modelo tido como o ideal, porque venceu, porque adaptou as ideias, as táticas, as estratégias prussianas à maneira japonesa de agir, pensar, ou seja, ligado ao ideal samuraico do Bushido. Essa efetivação ou modernização do exército japonês, ou das forças armadas japonesas, né, marinha, exército, no caso de Yoritomo Yamagata está ligado ao exército, pode ser vista nesse tríptico. Essas maneiras, ou essa maneira de representar, né, a modernidade japonesa era muito comum nas décadas de 1880, 1890, até o início do século XX. Esses trípticos em 3 partes, né, feitos a partir de xilogravuras, no estilo Nishikie, né, eram comuns e eram de fácil divulgação e já existia uma tradição, então eram muito consumidos e seria a maneira ideal para se representar e mostrar isto. Nesse contexto, a fotografia ainda não estava tão desenvolvida tecnicamente para construir e reproduzir imagens deste calibre, mostrar esta realidade principalmente de movimento. E aqui vocês têm, claro, a figura do imperador sempre ligada à questão militar. Não podemos esquecer isto, que a figura do imperador é o grande elemento centralizador de toda essa reengenharia social, né, que ocorre nesse contexto. Então aqui nós vemos o quê? Militares japoneses, né, a europeia, vestidos à maneira europeia, e a marinha japonesa também, a europeia, fazendo manobras, né, numa ação combinada entre marinha e exército. Esta imagem, este tipo de imagem, começa a se tornar cada vez mais comum para reforçar a ideia de que a modernidade está associada à questão militar. Temos que lembrar isso. Não só a indústria, mas também a questão militar. A modernidade japonesa é calcada nisso e também a questão da nacionalidade, que vamos ver depois. Nesta parte eu selecionei 3 citações de 2 historiadores japoneses e um historiador norte-americano sobre alguns pontos que eu já mencionei aqui na apresentação. A primeira citação é do historiador japonês Makito, né? Saya Makito. Ele diz: a primeira guerra sino-japonesa difere das outras guerras vivenciadas pelo Japão moderno em 2 aspectos importantes. Primeiro, este conflito marca o início de uma significativa transformação no âmago da sociedade japonesa e na percepção popular sobre isso. Ou seja, todas as transformações que foram idealizadas, né, e fizeram parte desse processo de reengenharia social desde o início da Era Meiji, são colocadas em práticas na década de 1890. E a guerra é um catalisador desse processo. E o elemento principal, que ele fala, âmago da sociedade japonesa, na percepção popular sobre isso, é o conceito de consolidação de uma identidade nacional, o Japão como nação, em detrimento, né, a ideia de Furusato, terra natal. Isso vai se perdendo e vai se consolidando a ideia de Estado nacional. Além disso, a identificação dos japoneses com o militarismo, um nacionalismo militarista, bem diferente daquele dos anos 30 que vai levar o Japão à guerra, mas aqui nós já temos o embrião disso, né, em várias camadas da população, principalmente com relação às crianças, porque isso passa a ser, a guerra passa a ser parte do dia a dia nesse contexto e passa a ser ensinada, entre aspas, aspectos, né, da guerra nas escolas, como músicas, marchas, né, que as crianças cantam, jogos, brincadeiras entre as crianças. Então isto começa a fazer parte da tessitura social, né, do Japão a partir da década de 1890.
A Guerra Sino-Japonesa deu à luz a um senso de identidade nacional no Japão. Como resultado dessa experiência coletiva durante o conflito, o povo japonês se viu envolvido como um moderno Estado-nação. Ou seja, pela primeira vez, dá para se dizer que o Japão, os japoneses, começam a se ver como diferentes na Ásia. Nós somos diferentes nesse contexto do que o Ocidente chama de Ásia. Nós fazemos parte disso em termos culturais, mas em termos de modernidade associada à industrialização e militarismo, nós somos diferentes. E então a identidade japonesa é construída perante o outro a partir do contexto da guerra. Isso vai até a década do desastre, da Segunda Guerra Mundial. A outra citação é com relação ao olhar da Europa, o olhar ocidental, também da América, sobre o Japão, o olhar do mundo. A percepção ocidental sobre o Japão como uma grande potência nasceu em setembro de 1894. Em um período de 3 dias, o Japão usou armas modernas de forma tão profissional, derrotando a China em terra e no mar, tão decisivamente que, repentinamente, o mundo ocidental percebeu o Japão. Ou seja, o Japão era percebido até meados da década de 1870, principalmente sob seus aspectos exóticos, um universo, uma fuga de uma realidade europeia, até certo ponto modernizada, urbanizada, e o Japão era visto como uma fuga por muitos europeus, como um país exótico, até certo ponto inofensivo, com belas paisagens, com geishas, mulheres, entre aspas, como eu posso dizer, dóceis, com homens samurais que tinham um espírito combativo, mas já ultrapassado. Ou seja, o Japão era visto de uma maneira muito mais literária, inofensiva, exótica, do que propriamente como uma ameaça militar ou uma ameaça imperialista que vai se tornar o Japão décadas depois. E é interessante, o Japão se torna a primeira potência não europeia em termos modernos a ser vista dessa forma. Sim, e o Japão, o governo Meiji, vai se vangloriar disto. Ou seja, estamos construindo o nosso caminho a partir do quê? De elementos europeus e da nossa própria moral, do nosso senso de ser japonês, do nosso espírito. A ideia de seishin, de espírito, vai ser muito colocada dessa maneira. Então o Japão começa a trilhar o próprio caminho, que nem é o caminho até certo ponto europeu e nem é o caminho até certo ponto asiático. Nós vamos ver isso mais para frente, Com a vitória no conflito, o Japão se tornou e se manteve como parte integrante nos debates das potências ocidentais. Ou seja, o Japão passa a estar na berlinda. A vitória num conflito entre duas potências asiáticas, uma potência que está em decadência, a dinastia Qing na China tinha uma série de problemas, e uma potência em ascensão. Neste conflito entre o diminuto Japão, que praticamente ninguém apostava no Japão. Se vocês lerem a documentação da época, pouquíssimos apostavam no Japão. Geralmente, alguns adidos ingleses, norte-americanos, que tiveram contato com o processo de modernização japonês, apostavam no Japão. Mas a boa parte da Europa olhava de forma curiosa nesse conflito entre amarelos e já apostava as fichas mais na China. E o que acontece? O Japão vence. Os fatores da vitória japonesa são vários, mas um dos principais era de que o espírito do soldado japonês, e aí voltamos ao seishin, e a disciplina superou até certo ponto uma certa indolência e não identificação dos militares chineses com o governo. Sim, não havia uma identificação real entre os militares, boa parte dos militares, principalmente os de baixo escalão chineses, com o que se denominava China. Sim, é muito interessante isso. Enquanto os japoneses tinham uma grande identificação com essa nascente nação que surgia. Além disso, as duas nações usaram equipamento moderníssimo para a época. Então não foi uma questão que podemos dizer técnica ou efetivamente militar nesse contexto, mas foi muito mais uma questão do momento em que cada nação estava vivendo e como cada nação, no quesito militar, soube utilizar essa tecnologia. E isso
fez com que o Ocidente percebesse: nossa, o Japão fez a lição de casa. E como última citação, uma citação de Shimazu, um historiador japonês: enquanto a Guerra Sino-Japonesa foi um momento de definição da partida japonesa da Ásia, aquela questão do Datsuha, né, essa interpretação da partida da Ásia, mas que Ásia é essa? É a Ásia geopolítica, não é a Ásia cultural, tradicional, né, regional, que seria o Toyo. Né? Então o Japão está partindo dessa Ásia vista como decadente. A Guerra Russo-Japonesa simbolizou a entrada do Japão no Ocidente. Ou seja, vencer a Rússia, ultrapassar a Rússia, derrotar o gigante russo, né, representou o quê? Uma maior aproximação do Japão como Estado-nação emergente da Europa. E é isso que o governo Meiji queria. Mas claro que vão acontecer outros fatos, desde a tríplice intervenção que vai ocorrer ao final da Guerra Sino-Japonesa, até outros fatos que vão ocorrer pós-Guerra Russo-Japonesa, que vai ter um alto custo social para o Japão, um alto custo econômico, que vão fazer com que essa entrada do Japão no Ocidente seja vista sob diferentes perspectivas, militares, raciais, econômicas, que eu não vou explorar aqui. E, consequentemente, a humanização nas artes das representações do inimigo. Ou seja, no âmbito das artes, como vai ser representado esses conflitos? É o que vamos ver agora, né? A Guerra Russo-Japonesa, ela vai gerar uma grande febre, né, na população japonesa em acompanhar a guerra, o dia a dia, o desenrolar da guerra. Isso vai ser muito importante nessa consolidação e aproximação, né, da população com relação ao que representa, ou ao que os militares representariam dentro do contexto maior do período Meiji, da importância, entre aspas, do militar, ou dos atos dos militares, ou das ações militares numa guerra, como consolidador de uma identidade. Então vamos ver algumas xilogravuras. Então aqui eu selecionei, por exemplo, algumas xilogravuras que foram publicadas na forma de trípticos, em 3 partes, né, e se tornaram muito famosas. Principalmente famosas, eu digo, em termos de vendagem. Eram muito consumidas pela população, né, e construíram um imaginário heróico, eufórico, de cada vitória japonesa nesse contexto. Então, na Guerra Sino-Japonesa, os trípticos de guerra tiveram um papel muito importante, enquanto que 10 anos depois, na Guerra Russo-Japonesa, tiveram menos importância, sendo o que? A fotografia e parte da literatura e dos jornais ilustrados mais importante. Mas nesse contexto da Guerra Sino-Japonesa, essas imagens construíram todo o imaginário vitorioso e heróico. Por exemplo, né, esta grande vitória do nosso exército na Batalha Noturna de Pyongyang. Essa foi a primeira grande batalha terrestre da Guerra Russo-Japonesa. Então temos aqui alguns símbolos, né? Soldados japoneses, no caso aqui, nós estamos vendo aqui, este é a marinha japonesa, em parte, né? Que seriam os fuzileiros navais vencendo aqui os chineses. Os chineses sempre vestidos à maneira tradicional, a uma maneira, né, ligada à dinastia Qing, representados mais, né, de uma maneira tradicional, e os japoneses sempre representados de uma maneira mais moderna, quase ocidentalizada nesse contexto. E aqui o jogo de luzes, né, entre o claro e o escuro, a luz da iluminação do farol, essa questão do vermelho aqui, dão o quê? Uma sensação de movimento e dramaticidade que a fotografia, nesse contexto, nunca conseguiria. Então essas imagens eram consumidas não só como notícia, mas também em termos estéticos, né? Alimentando o imaginário de um Japão que está vencendo o gigante chinês. Outra imagem também muito famosa, Capitão Higuchi, né? O que ele está fazendo aqui? O Capitão Higuchi mostra o que? O avanço das tropas japonesas num cenário dramático, né? Sempre o drama nas imagens de neve. E ele está avançando, né? E os chineses aqui, uma saraivada de balas. É muito interessante isso. Ele está no centro da imagem, vestido o quê? A maneira, né, militar ocidental. Vocês podem ver que uma parte dos soldados japoneses usam barba ou cavanhaque também, enquanto os chineses, literalmente, a maneira, né, militar da dinastia Qing ainda. E
este soldado está fazendo o quê? Um ato heróico, né? Ele está avançando, espada em riste e carregando uma criança chinesa, sim, que foi abandonada pelos próprios chineses, num contexto, né, muito dramático, de fumaça, dinâmico, de neve. Sim, então as paisagens têm essa característica dramática, a partir de fatos, claro, históricos, mas que são muito mais voltadas para uma representação heróica e dramática, né, do que propriamente ligadas a uma ideia de veracidade, que não era o intuito aqui. E essas imagens eram consumidas avidamente, muitas foram publicadas e eram consumidas, né, e elas representam o quê? A própria modernização, ou o ideal de que os militares são um elemento que vai decodificar esse senso de nacionalidade. Uma imagem tão dramática quanto as outras e muito mais impressionante, que mostra, né, um dos navios da frota japonesa recebendo 26 tiros do Tingwen, né, tornaram a sala central de munição em uma cena de carnificina. Tingwen seria um dos navios chineses, né, que acertou uma saraivada, né, de balas, de tiros, numa das partes na sala central de munição, e essa sala explodiu, né? E aqui vocês têm a cena dos mortos. Era uma cena, né, dramática, triste, e mostra, em parte, uma tentativa de mostrar da maneira mais verossímil possível, né, o lado também menos heróico da guerra, ou seja, as mortes. Então esses trípticos ou essas imagens produzidas não se reportavam apenas à questão heróica ou imagens de caráter mais positivo, mas também imagens dessa mais chocantes. Ou seja, havia muito mais liberdade na guerra sino-japonesa nessa produção de imagens do que na guerra russo-japonesa, onde vai haver muito mais censura. Aqui uma imagem que não é um tríptico, não é uma xilogravura, mas é uma imagem que foi publicada num jornal, né, no jornal Tokyo Asahi Shimbun, em agosto de 1894, né, no início da guerra, e mostra o quê? Crianças, né, com o símbolo máximo, um dos símbolos máximos do que seria o nacionalismo, né, o Hinomaru, mas com esse desenho, é uma bandeira hoje que praticamente não se vê, só se vê aqui no Japão na mão de nacionalistas, né? A bandeira que vai simbolizar, né, o imperialismo do exército japonês, da nação japonesa, e vocês veem crianças, né, molestando 2 chineses, que na verdade são 3 chineses, né, que vão ser atacados por crianças nas ruas em Tóquio. É uma notícia do jornal em que essas crianças jogaram pedras nesses chineses, né, e gritaram coisas assim, não muito positivas, né, e esses 3 chineses eram comerciantes que estavam visitando o porto de Yokohama. Nesse contexto, né, havia uma grande comunidade chinesa aqui no Japão, nesse contexto, e algumas pedras, em vez de acertar esses chineses, acertaram à frente, haviam policiais, e acertaram os policiais. E quando os policiais olharam para trás, isso é a notícia do jornal, eles pensaram que foram os chineses que jogaram as pedras. Os chineses tentaram se explicar, mas acabaram sendo presos, né? E na notícia do jornal, até uma certa crítica, que muitas pessoas testemunharam que foram as crianças, mas ninguém falou nada, né? É outra questão, né? Isso saiu num jornal, uma imagem de um jornal. Sim? Então mostra que esse sentimento nacionalista, de uma certa animosidade com relação aos chineses, vai alimentar o quê? Um preconceito nas crianças, né? E esse preconceito é alimentado também nas escolas. Então esse sentimento anti-chinês toma muita força nesse contexto, e ele é propagado nos anos seguintes e chega até hoje, né? No contexto da guerra russo-japonesa, nós temos aqui menos xilogravuras, vão ser produzidas bem menos xilogravuras, vão ser divulgadas bem menos. Por quê? Porque em 10 anos as mudanças são tão rápidas que muitas imagens são produzidas a partir de fotografias, vão ser produzidas em jornais de circulação, então os jornais passam a ter imagens,
né? Nesse contexto, imagens a partir de fotografias, e aqui a guerra russo-japonesa começa a mostrar o grande declínio da xilogravura como elemento de informação. Ela vai continuar como elemento estético até a década de 20 e 30, a xilogravura, o Nishikie, mas a partir da guerra russo-japonesa, como elemento informativo, ela perde espaço. Nesse contexto, nós vamos ter o cinema, né? Nós vamos ter revistas ilustradas, nós vamos ter jornais, nós vamos ter a fotografia. Mas eu selecionei algumas imagens aqui. Elas, né? Essa de Saburo Hara, um pouco antes da guerra, foi publicado um atlas diplomático bem humorado da Europa e da Ásia. Isso mostra o olhar, né, dos japoneses sobre a ameaça russa, ou chamado White Peril, período branco, nesse contexto, né? Ou seja, o imperialismo russo aqui. Esta é uma imagem copiada de um modelo de uma outra imagem europeia e que foi muito divulgada, tanto que aqui vocês podem ver que a legenda, a explicação está em japonês, a maior explicação, e uma legenda em inglês, né? Então isso mostra a ameaça russa em boa parte da Ásia, os interesses. E aqui na Manchúria, né, nós temos um dos tentáculos do povo, que é a ferrovia transiberiana, né, que foi um dos pontos, né, um dos elementos que vai levar ao conflito, né, com o Japão, e a questão aqui da Coreia também. E o Japão, né, como um pequeno soldado. Veja que interessante aqui, o Japão é representado de uma forma militar, como um pequeno soldado contra o gigante, né, o povo russo. Vamos lá. Esta imagem, também de 1904, no início da guerra, mostra, né, a cavalaria japonesa, né, nossas forças armadas ocupam Cheongju. Né, a cavalaria japonesa que vai se tornar famosa nesta guerra por ter vencido os cossacos. E aqui nós temos também os elementos, a dramaticidade, né, o desenho desse tríptico, né, segue os mesmos padrões, a ideia de fumaça, de um campo de batalha, os símbolos nacionais aqui, como a bandeira nacional, né, o Hinomaru, e no centro da imagem, um líder de espada em riste, só que desta vez em um cavalo. Então nós temos uma quase repetição, né? Eu vou colocar depois as duas imagens juntas e vocês vão ver essa repetição. No entanto, essas imagens tinham um grande efeito ainda, né, no imaginário popular, reforçando a ideia de que o militarismo, né, seria uma das pontas de lança, né, de demonstração de uma identidade japonesa perante ao outro. Primeiro perante ao chinês e aqui perante ao quê? Aos russos, né, ao Império Russo. Aqui, imagem dos nossos valorosos militares rechaçando os cossacos russos nas margens do rio Yalu. Essa é uma das batalhas mais famosas, né, deste conflito. E mostra novamente balas, né, um cenário bem dramático, e nesse contexto, mesmo a fotografia não conseguiria ainda captar, né? E aí mostra, praticamente no centro da imagem, um militar japonês cercado por russos, cossacos, e conseguindo, né, se livrar aqui, quase um super-homem. Os símbolos nacionais também estão aí, né? A bandeira nacional, os militares vestidos à maneira europeia, né? É uma imagem que mostra, e sempre aqui, geralmente ou nas imagens que eu selecionei, na minha seleção aqui, as vítimas, entre aspas, feridos ou mortos, você sempre vê que são o quê? O inimigo, seja chinês ou seja, né, russo, nesse caso. Né? Essas imagens contribuem muito para a consolidação desse imaginário, né, positivo e militarista. Aqui também uma imagem, estupenda vitória para a grande marinha imperial de guerra, Banzai. Então a marinha japonesa também fez o nome dela, né, na famosa batalha de Tsushima. Nesse contexto, então, vocês veem os marinheiros aqui sofrendo, o marinheiro aqui sendo engolfado pelo mar, né? Então, essa questão da construção, criação de heróis também está ligada aqui. Duas figuras, né? Na marinha Togo e no exército Nogi, duas figuras militares que vão ser praticamente se tornar mitos ou endeusadas praticamente no contexto da guerra russo-japonesa, principalmente entre as crianças. Então, nesse contexto, muitas crianças vão começar, eu quero ser militar. É uma sociedade, né, que
se militariza, se nacionaliza, vai ter um breve momento de intervalo, de respiro de democracia a partir do momento da democracia Taisho, né, em 1912 até meados da década de 20, mas o militarismo está latente. Por quê? Nesses 10 anos, entre esses dois conflitos, se cria uma base, uma identidade nacional baseada na guerra, nesse militarismo. Sim? E toda estratégia que é usada nessas duas guerras e toda maneira de representar essas guerras vai ser sempre resgatada a posteriori, né, para cada vez mais consolidar o imperialismo japonês e esse militarismo. Né? Consolidação de imaginário. 10 anos, né? Essas imagens têm de diferença, praticamente 9 anos, e seguem os mesmos padrões. Né? Fizeram um grande sucesso na época, né, não digo de vendas, porque não era, esse tipo de imagem não era caro, mas em termos de divulgação é uma espécie de best-selling, né? Então temos aqui, né, o soldado, que é praticamente o mesmo, né, se nós olharmos dentro desse contexto, dentro dessa dramaticidade, né? Ou seja, essas formas de representar praticamente seguiam uma fórmula, e essa fórmula acabou funcionando. Claro que essa guerra, principalmente a guerra russo-japonesa, teve um alto custo. Tá? Existiam pessoas que eram totalmente contrárias a essa forma de conflito, principalmente intelectuais, né, que não temos tempo de falar aqui. Mas o que eu queria deixar claro é essa questão de como o militarismo, né, ele vai consolidar uma identidade japonesa. E é muito interessante que se fala muito na questão do Bushido, Bushido, Bushido. Sim, esse espírito japonês associado, né, a essa disciplina, essa maneira de agir e ser dos samurais, vai estar presente aqui. Mas o que é usado aqui, nesse contexto principalmente, é que o Japão venceu essas guerras a priori por ter se modernizado. E o espírito japonês é um fator importante. Mas aí é muito interessante que depois, no século XX, se coloca o Bushido em evidência nesse contexto. É o espírito samurai, e não tanto a modernização que levou o japonês. Por quê? Porque a China também era moderna. Tinha uma frota, tinha entre aspas, um exército com armas modernas, mas foi o Bushido que levou a isso. Então, o diferencial nesse processo de construção da identidade é colocado a posteriori. Pensem nisso, a posteriori que eu digo é depois dessa década. Nesse período, entre 1894 a 1905, não se fala tanto na questão do Bushido em si, ou da questão dos samurais. Se fala em espírito japonês, em cultura, mas se fala principalmente, nós somos modernos e soubemos usar o que a tecnologia, né, do Ocidente nos deu, ou nos dá. Né? Fomos bons alunos. Sim? Então, essas duas imagens, voltando aqui, perpetuam, né, em parte esse imaginário. E esse imaginário é uma maneira também de ver o Japão se desligando da Ásia. Né, dizendo adeus Ásia. E essa Ásia, eu quero lembrar para vocês, não é a Ásia em termos, né, culturais, não é a Ásia em termos da região e de laços tradicionais, né, e civilizatórios, mas é a Ásia que representa o quê? Um universo pouco desenvolvido, com uma raça, entre aspas, vista como inferior pelo Ocidente e com uma economia muito fraca para os padrões, né, de início do século XX. Ok? Então, para finalizar, eu quero colocar essa citação do Mario B. Jansen, que é um dos grandes experts nesse contexto, e ele fala o seguinte: para o historiador Mario B. Jansen, a situação japonesa na transição do século XIX para o século XX pode ser definida a partir de um quase antagonismo japonês perante a China e o Ocidente. Quase antagonismo. É o chamado movimento pendular, né? Esse movimento pendular demonstra uma situação geopolítica muito mais complexa do que se imagina. Segundo Jansen, a partir da análise da missão Iwakura, que foi uma das primeiras missões japonesas, né, que viajou à Europa, né, para ver o que a Europa tinha para acrescentar de modernidade, de tecnologia, de inovações em vários aspectos ao Japão, e que realmente ela é muito importante para se entender esse contexto. Do diário e correspondência de Kido Tadayoshi, né, que foi um dos também formuladores da teoria que o Japão deveria se modernizar, mas manter a tradição, e das obras de Fukuzawa Yukichi,
sobre a relação do Japão perante a Ásia, pode-se afirmar que a guerra com a China, seguida da participação da repressão à rebelião dos Boxers, né, eu não falei aqui, mas é um fator importante também, e da retumbante vitória sobre a Rússia, deixou o Japão em uma curiosa posição de expectativa por liderar a Ásia, ao mesmo tempo em que se afastava dela. Ou seja, ao final de todo esse processo, né, da vitória sobre os russos, por exemplo, se criou uma certa expectativa. Ok, o Japão vai literalmente se afastar da Ásia, e da Ásia e de Toyo também, se afastar de tudo isso e seguir um caminho próprio, ou o Japão vai liderar a Ásia contra o imperialismo branco? Sim? É interessante como o Japão passa a ser visto nesse contexto, né? Sendo uma espécie de farol da Ásia com relação ao imperialismo branco, nesse contexto, para a Ásia, por exemplo, Filipinas, mesmo a China, muitos estudantes, sim, vão estudar no Japão para tentar trazer essas ideias de modernização. Né? Então, qual o caminho? O que significa agora, após essa grande vitória contra a Rússia, o que representa o Japão? Literalmente, né? Se afastar da Ásia e se afastar de Toyo e construir um caminho próprio, uma identidade própria, uma coisa literalmente nova, se aproximar mais da Europa, mas aí temos a questão racial, que vai ser um problema depois, né? Ou liderar a Ásia. Né? Essa questão do Marius Benença é muito interessante e tudo isso acontece em grande parte com esses 3 pontos aqui que ele fala, Missão Iakura, a parte da correspondência de Kiryu Tadayoshi, as obras de Fukuzawa, mas é a guerra, a praxis de toda essa teoria, de toda essa, né, essa teoria e todas essas influências que vêm de fora que vão transformar o Japão nesse contexto. É isso que eu queria mostrar. E as imagens têm um papel preponderante nisso, como fator educador e disseminador desse militarismo que vai produzir primeiro um nacionalismo para depois se efetivar num expansionismo, né, militarista e que vai levar ao desastre, ao grande desastre da Guerra dos 15 Anos ou principalmente da Guerra do Pacífico, né, o grande desastre japonês, né, e a grande tragédia de Hiroshima e Nagasaki e por aí vai. Sim, agradeço a todos a atenção. Temos as referências. Sim, essas obras não são difíceis de se encontrar para mim na internet e eu me basei basicamente nesses livros aqui. Sim, existe muita coisa em japonês também. Tá joia? Então, obrigado pela atenção.